Olá! Então, vamos lá ver o que vamos ver agora nessa apresentação, nesse PDF, é a formalização de tudo que a gente falou, colocando os nomes agora próprios da lógica de predicados ou lógica de primeira ordem. Por exemplo, uma das coisas que eu estava falando antes eu falava se a gente tinha uma proposição que dependia do X. Então, agora, neste mundo da lógica de predicados, essa proposição que depende do X vai ter o nome, a função. Então, vamos ver agora a formalização de tudo que a gente de tudo que a gente falou, as regras de como a gente gera proposições, que nesse caso vão ser usando predicados, que é o nome correto agora, quais são as regras de formação, etc. Então, vamos lá. Vamos entender a lógica proposicional para torná-la mais expressiva, o que a gente discutiu antes. Na lógica proposicional, as fórmulas não dependiam da estrutura das proposições, apenas do modo como elas eram combinadas. Todo estudante é mais novo do que algum professor. Na lógica proposicional, a sentença seria um átomo. Ou, por exemplo, poderia ser um átomo. Ou poderia ser, como a gente viu, não tem muito como, né? Como seria assim, de estudante é mais novo do que algum professor, mas como a gente falaria, se tinha... que aquele estudante que antes falou, antes de ser mais novo, a gente não teria muito como falar isso, não sendo um átomo. Reparam? Eu teria que falar, ele é estudante, é todo estudante. Mas todo estudante não é uma proposição? Então, como seria uma proposição? Lembram que uma proposição é uma frase que tem valor de verdade. Então, estudante não é uma proposição? Então, não tem outra proposição possível que um átomo. Um átomo sendo... todo estudante é mais novo do que o professor. Então, ele não captura as estruturas mais finas da sentença, ser estudante, ser professor, ser mais jovem que alguém. E isto é o que a gente quer escrever com essa lógica de primeira ordem, ou lógica... Então, para capturar essa maior expressividade, usamos predicados. Por isso que chama lógica de predicados também. Exemplo, Carlos é um estudante, Ricardo é um professor, Carlos é mais jovem que Ricardo. Por exemplo, essa sentença, Carlos é estudante, a gente não tem muito como falar se não fosse num átomo. Poderíamos falar assim, a pessoa é Carlos e a pessoa é estudante, mas fica esquisito, né? Então, a gente tem um predicado sobre Carlos, que é o de Carlos. Chama predicado justamente porque a gente está predicando alguma coisa sobre aquele X. Neste caso, o X é Carlos. Então, de Carlos. É o predicado que fala de Carlos, que diz que Carlos é estudante. P de Ricardo. Ricardo é professor. J de Carlos e Carlos e Ricardo. O J, que significaria aqui? Um mais jovem que o outro. Se fosse um JXY, seria X é mais jovem que Y. E aqui está fazendo o predicado sobre Carlos e Ricardo. Os predicados acima estão modificando indivíduos específicos. Por isso que a gente viu antes, a gente falava aquelas proposições, que eu falei proposições, usando os termos da lógica proposicional inicial. Agora estão sendo instanciados num X concreto, o que aqui diz indivíduos específicos. Estamos falando de X. X é Ricardo, X é Carlos. E dependendo de quem a gente fala, esse predicado muda o valor de verdade. Então, o conceito de variável é utilizado e que pode ser substituído por um indivíduo ou objeto. O que é uma variável? É esse X que a gente ficou falando. Eu falei variável, eu até usei o termo variável livre, mas não teria que ter usado, porque na verdade a gente não vai entrar em quando a variável é livre e quando a variável é presa. Então, substitua na cabeça, quando eu falei variável livre como variável. Então, o que é a variável? Esse X ou esse Y, que é
que vai ser usado no predicado e que, dependendo dessa variável, quando a gente instancia ela, esse x, seja alguma coisa específica, essa vai mudar o valor de verdade do predicado. E de x, x é um estudante, P de y, y é um professor, j de x, y, j é mais jovem que y. Ainda não temos uma formalização para os quantificadores todos e algum. Lembra que a sentença que a gente está querendo escrever usa o todo e o algum. Então, aí aparece esse símbolo para todo. Eu usei o V, porque não tinha o para todo, mas um V com um tracinho. Vocês, quando usam seu teclado, podem usar o V. E o existe ou para algum. A gente já viu antes que esse algum estudante é a mesma coisa que dizer existe alguém que é estudante. E os quantificadores sempre modificam uma variável. O que significa modificam? Eles não podem ter um predicado nem uma proposição do lado. Ele sempre vai ser um existe x ou existe y, existe para todo x, para todo y, sempre vão falar de variáveis. O para todo existe sempre vão estar do lado das variáveis. Então, com isso, como que a gente escreve todo estudante é mais novo do que algum professor? A gente poderia escrever isso como para todo x. O que a gente quer dizer? Todo estudante, então, para todo x, se x é estudante, o que acontece com x? Então, para todo x, se e de x é verdadeiro, então, o que tem que ser verdadeiro? Que é mais novo do que algum professor. E como que a gente fala isso? Dizer que é mais novo que algum professor é a mesma coisa que dizer o quê? Existe um professor para o qual ele é mais novo que o professor. Existe um professor que é mais novo que ele. Então, para todo x, se ele é um estudante, então o que acontece? Existe um professor, se vocês veem ali, não, para esse lado, existe um y, e esse y que tem que ser professor, então existe um y tal aqui, P de y, ou seja, y é professor, e o que acontece com esse professor? É mais velho que o estudante, ou seja, vale j de x, y. Para todo x, vale que, se x é um estudante, para esse x, existe um y, que é professor, e que x é mais novo que esse professor. Ou seja, para todo x, e de x, setinha, existe um y, onde vale P de y e j de x, y. Sim? Fechou? Pergunta: quem é x? Quem é y? A sentença é verdadeira? Então, aqui o importante é que observar que essa sentença está dizendo exatamente a mesma coisa, que essa fórmula está expressando exatamente a mesma coisa que a sentença. Ou seja, se essa fórmula é verdadeira, significa exatamente que todo estudante é mais novo do que algum professor. Se essa fórmula é verdadeira, significa que para todo x, isso é verdade. O que está entre parênteses é verdade. Isso ser verdade é, o x não é estudante, ok, não estou dizendo nada. Ou, se ele é estudante, então tem que ser verdadeiro o que está depois da setinha. E o que está depois da setinha? Que se x é estudante, então existe um y, ou seja, existe algo que é um professor, e que esse estudante é mais novo que esse professor. Isso exatamente dizer que todo estudante é mais novo do que algum professor. Certo? Então, dizer que essa fórmula ser verdadeira é exatamente dizer que é verdadeiro que todo estudante é mais novo do que algum professor.
tá? Não sabemos se isso é verdade ou não. Não importa. O que eu estou querendo é mostrar que essa fórmula expressa exatamente a sentença. Toda criança é mais jovem do que sua mãe. Como que a gente pode escrever isso agora com nossa nova linguagem? Olhemos os predicados antes de ver a fórmula. C de x, x é uma criança. M de yx significa o quê? É o predicado que diz y é mais de x. E j de x e y, x é mais jovem do que y. Então, com esses três predicados, como a gente pode dizer que toda criança é mais jovem do que sua mãe? Para todo x, para todo y, acontece o quê? Se x é uma criança e y é a mais de x, então x tem que ser mais jovem do que y, ou seja, j de x e y. Vamos de novo? Eu tenho a criança e eu tenho a mãe da criança. Então eu digo, para todo x e y, se x é uma criança e y é a mãe de x, então x tem que ser mais nova do que y. Isso escrito com esses predicados é para todo x e y, se vale c de x e vale m de yx, então vale j de xy. Sim? Agora, a gente conversou antes na introdução alguma coisa que pode melhorar isto. Eu tenho assim, para todo y, se y é mais de x, quantas mais x pode ter? Mais biológicas. Quantas mais biológicas pode ter? Uma. Então, faz sentido que a gente olhe todos os y, porque quantos y vão fazer verdadeiros o predicado MYX? Eu tenho um x fixo, Carlos. Quantos y vão fazer verdadeiro o predicado MYX? Só um. Quando y seja exatamente a mais de x. Todo o resto vai ser falso. Então, não faz muito sentido a gente falar assim, para todo y que aconteça tal coisa, quando é único esse y que vai acontecer. Então, a gente tem um jeito de ir direto para ele. Lembram como era? Isso aí. Função. A gente poderia reescrever isto usando uma função. Que função a gente poderia fazer? Dado x, eu faço uma função que me devolva quem? A mãe. Então, vamos ver como ficaria. Então, aqui fala, as funções muitas vezes simplificam o que está sendo dito. Sabemos que uma criança possui apenas uma mãe biológica, logo poderemos usar a função m de x, que representa a mãe de x. Mas que representa, eu diria assim, m de x é o quê? É uma variável que corresponde a mãe de x. Evitaríamos escrever algo mais complicado como o predicado m de x, yx. Então, como ficaria? A gente não precisa agora o y. Não precisa aparecer. Então, a gente fala só de x. Pergunta se x é uma criança. E se x é uma criança, então a gente pede que x seja mais nova que quem? Que sua mãe. E quem é sua mãe? M de x. Então, a fórmula fica para todo x aqui embaixo. Para todo x, se x é uma criança, ou seja, se vale c de x, então vale j de x, m de x. Em vez de olhar entre todos os y, lá atrás, e ver qual era a mãe, e agora usar esse y para j, eu vou direto no j e uso m de x. Então, j de x, m de x, significa o quê? É o predicado que diz x é mais novo que m de x, onde m de x é a mãe de x, ou seja, x é mais novo que sua mãe. Beleza? As funções recebem objetos e retornam objetos. Eu falei variável porque eu acho que fica mais claro na cabeça assim. Por quê? A função recebe uma variável e vai devolver algo que vai ser usado dentro de um predicado. Então, o predicado avalia variáveis.
Pode ser a variável diretamente x, y, ou pode ser a variável dada por uma função. M de Carlos igual a Maria. Ao dizer Carlos é estudante, e outra coisa, esse Carlos, Maria, assim, mas para frente a gente vai falar de universo. É importante que o que devolve a função esteja dentro do universo. Se estou no universo dos estudantes, eu não posso devolver M de Carlos igual a sapato, porque eu estou dizendo que é o objeto que o Carlos gosta, porque sapato não está dentro do meu universo. Então, ao dizer Carlos é estudante, ser estudante é uma propriedade de Carlos. Então, E de X será verdadeira se X é estudante. Se X é Carlos, o resultado é verdadeiro. J de X e Y é verdadeira somente se X for mais jovem que Y. Então, depende de quem é X e depende de quem é Y. No caso que a gente viu, Y era sempre, esse J estava sempre avaliado em X, vírgula, alguém que era mais de X. Então, isso era sempre verdadeiro. Se fosse qualquer outro Y, qualquer outra pessoa que não fosse mais, poderia dar verdadeiro ou falso. A escolha dos conjuntos P, predicados, e F, funções, dependem do que pretendemos descrever. Exemplo. P igual HFSD, ser do sexo masculino, ser do sexo feminino, ser filho de, ser filha de. Essas letras HF e SD, feminino, masculino e son and daughter, né? Tá em inglês. F igual a MP, a mãe e o pai de alguém. As funções mãe de, pai de, aí tá em português, não tá em inglês. Então, como que se constrói agora formalizando as coisas? O alfabeto da lógica de predicados é formado por símbolos, parênteses, como a gente já viu, um conjunto de variáveis, que são os x, aqui é x1, x2, até xn, a gente pode usar o x com número ou x, y, z, tá? Um conjunto de constantes, um conjunto de predicados e um conjunto de funções. E os conectivos que a gente conhece, que é o não, o é, a setinha, e adicionamos o para todo e o existe. A diferença é que o para todo e o existe só pode estar do lado de uma variável e os conectivos de predicados. Cada um dos predicados e funções contém uma aridade, ou seja, um número específico de argumentos. Isso é, se eu estou pegando duas variáveis, três variáveis, uma variável, por exemplo, antes, o predicado J tinha aridade 2, tinha duas variáveis. A função também poderia ter. Predicados e funções podem ter aridade 0, e essas são as nossas constantes. Os predicados com aridade 0 são as variáveis proposicionais ou átomos da lógica proposicional. Então, nos átomos da lógica proposicional, que não aparece o x e o y, não aparece a variável, são as nossas constantes. O conjunto de fórmulas da lógica de predicados é definido como, igual que a gente fez na lógica de predicados, da lógica proposicional, a gente tem as regras de como montar as fórmulas na lógica de predicados. A base é um átomo e uma fórmula, passo recursivo, se A é uma fórmula, então não A é uma fórmula, se A e B são fórmulas, A e B, A ou B, A, C e B são fórmulas, e a novidade é que se A é uma fórmula e X é uma variável, para todo X, A, e para todo, e existe X, A, é uma fórmula. Então, para vocês fazerem, todo filho do meu pai é meu irmão. E aqui tem uma proposta. Predicado F, predicado P e predicado L. Predicado L, F é X é filho de Y, predicado P, X é pai de Y, predicado L, X é irmão de Y. Parem aqui, stop, stand-by, pause e tentem escrever como vocês escreveriam agora uma fórmula na lógica de predicados, usando esses três predicados, usando para todo, existe, o que quiserem. Escrever essa sentença ali que significa exatamente a mesma coisa. Então,
Coloquem agora pause e daqui a pouco continuam para ver se vocês fizeram certo, tá bom? Então, uma opção que talvez vocês fizeram para todo x, para todo y, p de x é e f de y x, setinha L de y é. O que é aquele é? É uma constante que é eu. Em vez de olhar qualquer x, é a constante eu. Não é uma variável, é uma constante. Então, para todo x, para todo y, se x é pai de eu e vale f de yx, o que significa? Y é filho de x. Se x é pai de eu e y é filho de x, então y é irmão de eu. É o que está escrito naquela frase. Ou, se vocês foram muito mais espertos, vocês usaram uma função. Em vez de usar esse p de pai de x, y, x é pai de y, vocês usaram uma função. Tudo bem que eu falei que era para usar essa ali, mas aí o pai de x é p de x, que é o pai de x. Então, para todo x, se x é filho do pai de eu, então x é irmão de eu. Talvez vocês tiveram alguma dificuldade por causa do eu, como eu falava que era meu pai, meu irmão, né? Então, vocês veem aqui como vocês podem usar aquelas constantes, instanciam e numa constante. Então, aqui, alguns exemplos. Existe x, a de x existe um número natural divisível por 2. Ali o a de x é o predicado que diz x é um número natural divisível por 2. Existe x tal que não a de x, existe um número natural que não é divisível por 2. A de x aqui está significando x é um número natural que não é divisível por 2. Para todo x, a de x é o predicado, x é um número natural divisível por 2. Não para todo x, a de x, não é verdade que todo número natural seja divisível por 2. O que é a de x? A de x é um número natural divisível por 2. Para todo x não é de x, todo número natural não é divisível por 2, ou, dito de outro jeito, nenhum número natural é divisível por 2. Ou não existe número natural divisível por 2. Existe x, a de x e b de x. Existe um número natural divisível por 2 e divisível por 3. O que é a de x e b de x ali? A de x é um número natural divisível por 2. B de x é um número natural divisível por 3. Bom, e a mesma coisa com o O, tá? Isso aqui eu acho que uma tabela assim para vocês terem uma referência do assunto. A gente vai falar em um novo vídeo, assim, o último, a relação do não existe e para todo. Vocês veem que ali na terceira para cima diz nenhum número natural é divisível por 2 ou não existe número natural divisível por 2. E a gente tem um para todo não, ou existe não, lá em cima tem o existe não há, ou para todo não há. A gente vai ver mais na frente como que a gente transforma um existe não, um para todo não, usando assim, aí aparece não existe ou para todo não, né? Bom, simbolize para qualquer x, se x for um número inteiro par, x é divisível por 2. Então, eu quero que vocês, de novo, parem o vídeo e façam esse exercício. Vocês têm que escrever uma fórmula que diga exatamente isso. E para isso, vocês têm que definir predicados, as variáveis que vão usar e, se quiser, alguma função, tá? Pause aí. Estou esperando você pausar. Eu sei que você não pausou. Pode pausar. Ah, agora sim. Então,
P, o predicado ser um número ímpar, ou seja, P de x, x é um número par, inteiro par, D de x, x é o número dividido por 2, para qualquer x, para todo x, P de x, setinha, D de x. Esse é bem fácil, espero que vocês tenham conseguido. Aqui, eu não gosto, esse aqui é do livro, eu não gosto, como está escrito, eu deveria dizer P de x, 2 pontos, x é um número inteiro par. D de x, 2 pontos, x é um número dividido por 2, tá? Não coloquem desse jeito, coloquem direito. Outro, todo koala come folhas de eucalipto. Então, deixo para vocês fazer este aqui. Pause. E eu vou passar aqui para o próximo, vou deixar aqui a solução. C de x, lembra que não gosto desse jeito. C de x, x é um koala. E de x, x come folha de eucalipto. Para todo x, C de x, setinha, E de x. Estão conseguindo fazer? Esses aqui são simples. Se vocês não estão conseguindo esse, então voltem para trás do vídeo. Vejam de novo até vocês entenderem qual é a lógica nessas relações, porque esses aqui são os exemplos mais simples, tá? E aqui, ele foi para Alasca. Esse aqui eu vou mostrar para vocês, porque esse ele não gosto muito, acho que confunde. E de x é x foi para Alasca. Então tá falando assim, existe x aonde vale que I de x, ou seja, existe x que x foi para Alasca. E esse aqui eu acho que já tá feio, porque a gente não falou de universo, então existe x que foi para Alasca, pode ser uma tartaruga, não necessariamente L. E essa frase, ele foi para Alasca, não significa exatamente a mesma coisa que alguém foi para Alasca. Então, mesmo que a gente restrinja o universo para as pessoas, existe x e de x significaria existe alguém que foi para Alasca e não exatamente o ele foi para Alasca. Então, esse aqui, se vocês tiveram dificuldade, não concordo com o livro está escrito assim. Para mim, existe x e de x significa existe algo que foi para Alasca. E se a gente restringe o universo onde fala que x são pessoas, eu diria alguém foi para Alasca. Que não é igual que dizer ele foi para Alasca. Então, ali a gente teria que usar uma constante dizendo que esse x é L. E não é a solução que eles mostram. Então, pula. E aqui é aquele exemplo que eu comentei com vocês naquele vídeo. Os que estão vendo esse vídeo, sem ver o segundo vídeo da introdução, o último vídeo da introdução, não sei se o 2 ou 3, o último, e vieram para cá, olhem esse exemplo e vai lá ver o vídeo. E depois volta. Os que já viram o vídeo, era deste exemplo que eu estou falando. Nem todo cão é manso. Eu falei que é late, mas não era late, era ser manso. Nem todo cão é manso. Nem todo cão é a mesma coisa que dizer que existe algum cão que não é manso. Ou que não vale que para todo cão seja manso. Ou seja, dizer nem todo cão é manso é a mesma coisa que dizer que de fato existe um cão, um cachorro, que não é manso, tá? E eu quero que vocês agora olhem a resposta do livro, pensem, e tantos que viram o vídeo da explicação, quantos que não, pensem se isso está certo. Parem e pensem como seria o certo. Eu já adianto para vocês, não está certo. Qual seria o certo? Quem não está conseguindo ver qual está o certo ou por que não está certo, vai lá naquele vídeo que está a explicação de por que não está certo. Os que já viram o vídeo, espero que vocês entendam qual é o problema. Lembrem da vaca roça. A gente quer uma frase, uma fórmula, que se essa fórmula fosse verdadeira, a gente tem a garantia de que existe um cachorro que não é manso. E a pergunta é, a gente pode garantir isso com esta frase, com esta fórmula? Existe um x, C de x, setinha, não M de x. Onde C de x é um cachorro e M de x é manso. Aí está dizendo,
Existe um X tal que essa proposição que está entre corchetes é verdadeira. Isso pode me garantir que de fato existe um cachorro que não é manso? Se X não fosse um cachorro, essa fórmula como seria? Se X é uma vaca roça. Vai lá no outro vídeo e me responde. Os que já viram o vídeo estão vendo onde está o problema aqui? Qualquer coisa a gente discute na aula. Eu vou perguntar para vocês se entenderam esse exemplo aqui. E eu acho que com isto terminamos a aula e sobra essa listinha aqui para vocês fazerem as fórmulas. Traduza para símbolos. Todos são felizes, algumas pessoas são felizes, nenhuma pessoa é infeliz, João não é feliz, Carlos e Carolina são felizes. Super simples. Esse exercício aqui é o básico. É só para vocês verem se entenderam o básico. Depois vem os exercícios sérios. Até o próximo. A gente vai ter mais um vídeo de PDF. E vamos acabar, mas por enquanto é isso. Tchau, tchau!